voltamos então, pessoal, com o nosso Espaço Heráclito de hoje, que traz aqui uma discussão sobre Fyodor Dostoiévski e o sonho de um homem ridículo. Muito bem, nós no fim do primeiro bloco, eu vim aqui falando com vocês sobre a questão de que, para o Dostoiévski, haveria uma contiguidade, uma correlação muito próxima entre morte do outro, violência impingida ao outro e mutilação de si mesmo, suicídio. E o nosso homem ridículo, protagonista de O Sonho de um Homem Ridículo, narrativa escrita em 1877, e aí eu faço um parênteses, aqui no Brasil existem, pelo que eu sei, duas publicações de O Sonho de um Homem Ridículo. A primeira delas foi feita pela editora Nova Aguilar. Existe, pessoal, uma edição em 4 volumes das obras completas do Dostoiévski, publicada pela editora carioca, justamente a Nova Aguilar. Uma outra versão publicada de O Sonho de um Homem Ridículo traz O Sonho de um Homem Ridículo, essa narrativa, ao lado de uma outra narrativa maravilhosa, chamada Adócio, num livro publicado pela editora 34 e chamado Duas Narrativas Fantásticas. O Sonho de um Homem Ridículo foi traduzido pelo Vadim Nikitin. E, se eu não me engano, esse livro foi publicado pela editora 34 no ano de 2003. Vocês podem procurá-lo. Muito bem. O Homem Ridículo é alguém para quem tudo é indiferente. Mnie всё равно, como ele segue dizendo em russo ao longo da narrativa. Mas por que tudo lhe é indiferente? Porque todos os valores que estruturariam a vivência social foram justamente solapados. Ele é mais um desses tipos fortes dostoiévskianos que trazem para si o estilhaçamento do mundo como entidade orgânica, como entidade de valor que faz sentido, que nos dá um sentido a priori. Dostoiévski é um dos escritores, entre outros grandes como Balzac, para falar ali do próprio século XIX, como no século XX Thomas Mann, o alemão Thomas Mann, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Franz Kafka, todos esses escritores que podem ser lidos em grande medida e o fazem deliberadamente como autores que seguem a tradição dostoiévskiana de tentar estruturar narrativas e vivências num mundo que já não possui um sentido a priori. Na verdade, num mundo em que o sentido deve ser buscado entre os escombros do sentido, entre as quase impossibilidades de que uma vida possa se estruturar de maneira a se alimentar de si mesma. Vale frisar que um autor como Nietzsche, por exemplo, também pode ser lido em grande medida como um pensador que estruturou, a partir desse grande niilismo, uma tentativa de vida que se alimenta de si mesma, de vida que faz sentido e tem sua justificação no seu próprio devir. Como eu venho falando aqui para vocês, essa questão de a vida se alimentar de si própria é algo que para o Dostoiévski é tétrico, é aterrador. Justamente porque o homem, sem essa conexão com a transcendência, com Deus, mas a gente vai falar já sobre possíveis entendimentos do que seria esse Deus, sem essa conexão, o homem entregue a si mesmo e, na verdade, entregue ao tempo que o torna perecível, que o faz para a morte, é alguém em profundo desespero. E o homem ridículo, a nossa personagem, é alguém que questionou profundamente todas as vivências sociais consolidadas. E eu faço uma breve digressão, trazendo aqui uma frase que está no começo de uma belíssima obra do escritor irlandês Samuel Beckett, chamado O Inominável, que diz o seguinte: a morte não tem data marcada para acontecer. Eu peço que vocês rapidamente comigo aqui reflitam sobre isso. Será que nós, de fato, vivemos como se nós fôssemos morrer? É claro que nós somos bombardeados pela indústria do bem viver, que na verdade não consegue minorar o fato de a esmagadora maioria de nós trabalhar em profissões que não têm qualquer tipo de relação
com as nossas próprias aspirações, com o fato de nós vivermos vidas extremamente estressantes e insalubres e depois, como padrão estético, como padrão de saúde, nos ser cobrado uma noção de vida salutar que não diz respeito à forma pela qual a sociedade é reproduzida. Mas afora esse aspecto de saúde autoritária que nos é imposta, nós não vivemos efetivamente como se fôssemos morrer após o espaço Heráclito ou no máximo amanhã. Nós vivemos segundo uma ficção de que a morte pode ser postergada, de que ela nunca pode dizer respeito a nós de maneira efetivamente concreta. Tanto é que se eu perguntasse a vocês, e se vocês perguntassem a mim, como eu gostaria de viver, muito provavelmente eu me espelharia na morte recente do grande ator José Wilker, que morreu de um infarto fulminante, ali, pós uma madrugada, se sentindo mal, morreu e acabou. Sem praticamente dor para além daquele momento, e sem se arrastar, observando o próprio naufrágio, observando a própria morte. Por quê? Porque a morte traz para nós o contraste efetivo com essa nulidade de sentido de tudo aquilo que nós fazemos, se não houver a possibilidade de continuação da vida para além dessa vida que nós vivemos. É justamente em face da morte, em face da vacuidade que decorre da morte, que nós aprendemos que o respeito à norma, o respeito às leis, o apego ao irmão, ao pai, à mãe, aos amigos, à esposa, ao marido e assim por diante, é simplesmente arbitrário. Faz parte de usos e costumes que, quando vistos por esse turbilhão escatológico do niilismo, não se estruturam como sentidos enraizados a priori, como sentidos que podem deixar de ser questionados. Muito pelo contrário, a obra de Dostoiévski também pode ser lida como um grande turbilhão de relativismo em relação a tudo aquilo que é consuetudinário, estabelecido e tradicional. Essa é a contextualização em turbilhão do homem ridículo ao princípio da narrativa. Porque nós sabemos que ele, desde sempre, foi percebendo que a vinculação a este ou aquele valor era indiferente. Tudo me é indiferente, justamente porque eu quero encontrar algo que possa suplantar esse vazio. O homem ridículo é aquele que o escritor norte-americano, poeta e escritor norte-americano Ezra Pound chamaria de, digamos, antena da raça. Aquele que apreende o espírito do seu tempo, aquilo que sente, aquele que sente em si as contradições de sua época. E quando o homem ridículo tudo desconstrói, quando ele percebe a falsidade e o caráter retrátil de tudo aquilo que ele vive, que alternativa lhe resta como afirmação de si mesmo? Dostoiévski, esse grande psicólogo que acompanha o movimento histórico das ideias, que vai se transformando em ações ou falta de ações das personagens, traz a afirmação de si mesma junto, que nós poderíamos ler como uma tese, junto à sua antítese, que é o quê? A destruição de si mesmo, o suicídio. Resta ao homem ridículo, essa é a conclusão lógico-prática, a qual a personagem chega, resta a personagem o suicídio. E aí nós encontramos o homem ridículo, por meio da narrativa vertiginosa de Dostoiévski, numa noite tenebrosa de São Petersburgo. Noite em que havia caído uma chuva gélida, o vapor emanava das ruas, vale frisar ali a calefação russa, dado o general inverno de menos 30, menos 35 graus. Então, o homem ridículo, para quem tudo era indiferente, ao olhar para uma estrela no céu, estrela que depois vai ser importante, como eu vou dizer aqui para vocês, chega à questão: hoje à noite eu vou me matar. Só que nesse caminho de volta à sua humilde casa, ele morava num quarto de aluguel, num desses apartamentos russos que possuem vários cômodos, que muitas vezes são divididos por tabiques, ou seja, paupérrimos em grande medida, e paupérrima era a condição da personagem. O homem ridículo está retornando para casa e vê, esse é mais um expediente dostoiévskiano fundamental
para tentar perceber se esse niilismo está de fato enraizado na natureza do homem. O homem ridículo, voltando para casa, vê uma criancinha chorando. Isso é fundamental. Por quê? Porque nós tendemos, infelizmente, a ser profundamente indiferentes em relação ao sofrimento de um adulto. Aqui no Brasil, na Rússia também, diga-se de passagem, no verão, obviamente, porque se o mendigo estiver no inverno na rua, ele não existe mais. Mas aqui no Brasil nós passamos, muitas vezes, batidos por pessoas que se confundem, estiradas sobre a calçada, com as nódoas no calçamento. Que se confundem, que já não tomam banho há muitos meses, por vezes anos, que falam consigo mesmos para tentar encontrar esse outro, já que todo mundo as ignora. Só que quando nós vemos uma criança frágil, sem proteção, uma criança cujo desenvolvimento está sendo completamente negado pela pobreza, pela inanição, pela completa indignidade desse tipo de sociedade que nós vivemos, ainda que nós sejamos indiferentes em grande medida, nós tendemos a nos condoer muito mais por uma criança do que por um adulto. Então, o expediente dostoiévskiano de colocar uma criança ali tem um sentido importante como astúcia do artista, na medida em que esse seria o grande teste para que o homem ridículo visse se ele de fato era indiferente a toda e qualquer empatia com o outro. E ele se aborrece. Por quê? Porque essa criança que dele se aproxima pede ajuda para a mãe, que poderia estar morrendo no cômodo fétido também, paupérrimo, onde ela morava. O homem ridículo procura enxotar a criança, mandá-la embora, porque ele está determinado, como vocês bem sabem, a se matar ao retornar para casa. Mas é justamente isso que ele não consegue pôr de lado. Dostoiévski mostra essa personagem profundamente aflita por perceber que, se tudo lhe era indiferente e se a decisão do suicídio havia sido tomada, por que então o homem ridículo estava se condoendo pela criança? Dostoiévski mostra que havia um germe de humanidade, germe que toda essa modernidade da frieza, da instrumentalidade, da utilização do outro como meio com vistas ao meu fim, não pôde esmagar todo o germe de caridade e compaixão que o cristianismo aqui no Ocidente trouxe à tona. Que essa noção de caritas, de empatia com o outro, é uma base de socialização a partir da qual essa utopia do socialismo, quando vista por um prisma de transcendência, como o Éden terrestre, como um momento de superação da condição atual do homem, isso para o Dostoiévski poderia fundar uma nova sociedade, não só aqui, como na eternidade. Mas, aqui, onde nós estamos, no ponto narrativo onde nós nos encontramos, o homem ridículo começa a remoer, justamente porque o revólver diante de si, e ele queria dar um tiro na têmpora direita, não apresenta coragem efetiva para a consolidação dessa indiferença plena, dado que ele percebeu que o choro da menina, que a indignidade de tê-la enxotado, calava fundo dentro dele. Então, pessoal, o homem ridículo começa ali numa efervescência de reflexões dostoiévskianas, de sentimento da contradição e do desespero, encarnado pelo entrechoque das mais diversas ideias. Essa personagem cai no sono, em cima da sua poltrona, não uma poltrona confortável como essa, mas uma poltrona que ele diz voltairiana, ou seja, a francesa, mas que faz parte do seu cômodo extremamente simples. E aí, no sonho, a personagem vai ter a imersão em uma nova possibilidade de realização da humanidade. Em sonho, o homem ridículo se mata. E do seu caixão, ele começa a ver tudo isso, ele percorre aquilo que Cristo uma vez teria dito que seria: a casa de meu pai tem muitas moradas. No sentido de que o homem ridículo vai, guiado por um espírito, por uma entidade, não fica claro efetivamente quem ou o que é essa entidade, mas guiado por ela, o homem ridículo vai, dali, do seu caixão, do seu esquife, do seu ataúde rasgado pelo suicídio,
até o paraíso que teria sido a idade de ouro da humanidade. Momento em que a humanidade se configurava em completa simbiose, em completa organicidade com o seu entorno natural, com as plantas, com os animais, com os minerais. A humanidade, aqueles homens e mulheres que o homem ridículo encontra na praia em que ele é posto por aquela entidade, simplesmente desconhecem, isso é fundamental, a noção de ego, a noção de eu, a noção de indivíduo, que era a base do niilismo do homem ridículo, a base histórica do seu niilismo. Ele vai percebendo que aqueles homens e mulheres estão vinculados por um princípio outro de vida, princípio que não tenta efetivamente dissecar a vida para trazer respostas para a vida. Não havia, o homem ridículo pôde perceber ali, uma separação entre vida e sentido. O sentido era conectado à vida, e a vida, por sua vez, era conectada ao sentido. Aqueles homens simplesmente viviam. Viviam, vocês poderiam me dizer, em ignorância? Sim, em comparação com o homem ridículo, que conhece os sentidos e o dever da humanidade, essas pessoas viviam em relativa ignorância. Porém, viviam dentro de parâmetros orgânicos. O que é que o homem ridículo faz diante dessa realidade de reconfiguração do mundo? Realidade que não sente a dor da morte, que percebe a morte como uma viagem, como uma passagem. Viagem que ele mesmo, como suicida, havia feito. A piedade da transcendência, a piedade de Deus, seria aquela que teria permitido ao suicida perceber que aquele desespero de falta de sentido pode ser recompensado, pode ser superado e suplantado com uma vivência de eternidade que não diz respeito apenas a essa vida, que transforma essa vida numa passagem. E o homem ridículo, a princípio, se incomoda profundamente, porque ele não pode entender como aqueles homens e mulheres orgânicos, felizes com as árvores, com os animais que não os atacavam, ele não pode entender como eles e elas não sentem a dor que lhe é consubstancial. E nesse sentido, é interessante que a narrativa dostoiévskiana vai refazer, por meio do homem ridículo, toda a trajetória de queda, de decadência, que vai do Gênesis até o Novo Testamento. Porque o homem ridículo, como que se transfigura ao longo da narrativa, nesse momento da narrativa, na serpente que seduziu Eva, na semente da discórdia que vai trazer o veio de consciência entre o bem e o mal para aqueles homens e mulheres. E eles vão começar a percorrer historicamente todo o momento de transformação daquela unidade orgânica primordial nos clãs, nas tribos, nas nações contrapostas, até que venha à tona, como veio à tona na modernidade, o ego primordial. Existem aqui uma série de possibilidades de interpretação, mas eu, na minha tese de doutorado, que também tem a intenção de analisar o sonho de homem ridículo, como eu venho fazendo aqui com vocês, nesse sentido eu tendo a interpretar sempre a dinâmica do Dostoiévski como algo interessante que percebe a história como domínio da contradição. E para nós usarmos, eu não gosto dessa denominação, eu até me distancio dela, mas pelo pouco tempo que nós temos aqui para o debate, eu falo da pecaminosidade da história, na medida em que o homem decai de uma unidade original, de uma configuração de felicidade original, para um reforço do ego, que faz com que esse eu seja justamente o contraponto dessa felicidade original. Mas o homem ridículo percebe, ao passar por esse sonho que funde espaço e tempo, que faz, e essa é uma característica recorrente nas narrativas do Dostoiévski, essa fusão de espaço e tempo faz com que a personagem voe por sobre a história, perceba as grandes linhas de força da história, perceba a filosofia da história, que teria como missão de redenção, como possibilidade de redenção, a superação dessa organicidade original, que era de fato feliz, mas que trazia um homem menos consciente sobre si mesmo, e
na trajetória de formação do ego e do indivíduo, uma nova humanidade configurada por novas bases em que nós, cada um de nós, teríamos o arbítrio da empatia, a possibilidade de maneira muito mais consciente e vinculada ao outro, vivermos em uma sociedade organizada sobre bases efetivamente racionais. O que para o Dostoiévski quer dizer, isso é muito importante frisar, racionalidade não instrumental, racionalidade não fundamentada no cálculo utilitário, racionalidade para além do utilitarismo e do hedonismo econômico, racionalidade pautada em uma ética da transcendência, em uma ética da eternidade, que faz com que a minha ação reverbere nas novas possibilidades de vida que eu vou ter para cicatrizar o meu espírito. Isso, pessoal, daria um desdobramento enorme para nós falarmos aqui naquilo que o Dostoiévski configura como filosofia da história. Mas, hoje aqui, infelizmente, vocês sabem, nosso Espaço Heráclito é composto por 2 blocos de 25 minutos e a gente vai chegando ao final desse nosso debate. Mas antes de terminar, eu gostaria de, além de, obviamente, esperar que vocês leiam O Sonho de um Homem Ridículo, a meu ver, um dos textos mais fundamentais desse grande escritor que é o Dostoiévski, eu gostaria de dizer que essa perspectiva de redenção em Dostoiévski pode ser efetivamente matizada, ou seja, contraposta, com os demais exemplos de tragédia das outras obras. Mas é importante perceber que em Dostoiévski existem sempre contraposições, e aquilo que parece fixo, como uma tese imutável, sempre pode possuir a sua antítese. Da mesma maneira que pode haver uma contra-redenção, no sentido daquilo que eu discuti com vocês hoje, também pode haver esse veio de esperança na obra de Dostoiévski, que não é uma esperança que subsume o nosso papel efetivamente ativo na transformação da humanidade, mas que postula e que pressupõe uma série de outras configurações das quais a modernidade se afastou, nomeadamente a noção de Deus, para a transfiguração histórica da natureza humana. Então, pessoal, Espaço Heráclito de hoje, que trouxe essa discussão a respeito de Dostoiévski e O Sonho de Homem Ridículo, fica por aqui. E na semana que vem a gente continua os nossos debates entre mim e vocês e com um possível novo convidado aqui no nosso Espaço Heráclito na TV Geração Z. Muito obrigado a todos, um grande abraço e tchau, tchau.